Dando sequência ao nosso ciclo de palestras, a segunda palestra da tarde hoje, eu gostaria de convidar a Elza Tsumori. Elza Tsumori é sócia da Casa Barcelona e da Mais Brasil Consulting e presidente do Fórum das Entidades de Eventos. Elza foi sócia da Art Company Propaganda e da Companhia Ativadora de Negócios. Ela conquistou centenas de prêmios nacionais e internacionais, entre eles o Profissional do Ano pelo Prêmio Colunistas, Empresária do Ano no Festival Brasileiro de Promoção e um dos profissionais mais influentes do marketing promocional de 2011 a 2016. Elza Tsumori é também membro da Academia Brasileira de Marketing Esportivo e da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. A Elza vai estar falando do destino Goiânia, Caldas Novas, Pirenópolis e Trindade. Projeto publicado na terceiro Destinos Brasileiros para Eventos, na edição 81 da revista Eventos. Elza, por favor. Sem fio, eu prefiro. Ok. Muito boa tarde a todos. Olha quem está aqui, Denise. Tudo bem? Vocês estão ouvindo? Né? Então tá ok. Bom, eu vou falar um pouco sobre Goiânia, eu vou falar sobre algumas outras cidades próximas do estado de Goiás. E para a gente que viaja para muitos lugares do Brasil, coincidentemente, Goiás era um estado que eu não tinha feito uma visita técnica. Já há muito tempo que nós tínhamos feito algum projeto voltado à área de incentivo perto da região de Goiânia. E aí foi muito legal. Eu agradeço todos os apoiadores, principalmente a Secretaria de Turismo de Goiânia, do pessoal, inclusive, do Convention Bureau. Está aqui presente também um pessoal de Goiânia, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a receptividade que eu tive na ocasião. Me lembro ainda hoje do motorista que nos guiou. Muito simpático. Então, para começar, eu acho que eu me lembro até hoje do chão que eu pisei em Pirenópolis. Né? É uma coisa assim, realmente incrível a gente ver essas pedras que mostram a idade, mostram realmente quantas pessoas, quantas vidas circularam por essa região. Então, eu acho que o meu olhar também vai ser muito voltado à cultura e a alguns aspectos muito interessantes, principalmente para os paulistas, paulistanos, o pessoal do Rio, enfim, das grandes metrópoles, conhecer esta região de Goiás. E é interessante, né? Eu acho que, talvez, para quem conhece pouco Goiás, uma das coisas que lembra muito quando se fala em Goiás, seja talvez a agropecuária, né? Talvez seja esse empadão goiano, né? Muito interessante também, eu adorei, não dei conta de comer esses empadões lá. Talvez a gente lembre, né, do Zezé, do Luciano, né, filho da terra. Mas também, eu acho que todo esse aspecto do agro brasileiro, que também representa bastante Goiânia, também é representado por um espetáculo. Né? Vila Mix é um espetáculo que roda em vários lugares do Brasil, é um evento
que é muito conhecido, e lá em Goiânia a gente tem também a Casa Vila Mix, né? Então são coisas que eu fui observando, conhecendo um pouco mais a fundo no momento em que a gente faz uma visita. E eu falo agora de Goiás como um destino storyteller. Por quê? Na verdade, eu acho que desconfigurou um pouco aqui. Eu só espero que eu não tenha outras surpresas desagradáveis no texto aqui. Mas eu fiz uma visita chegando em Goiânia, fui a Caldas Novas, fui para Pirenópolis, fui para Trindade e, no final, uma visita rápida de algumas horas em Corumbá de Goiás. E foi um fecho tão interessante que eu vou contar aqui, vou deixar até para o final também, o que é, inclusive, por que eu estou dizendo que um destino contador de histórias. Tá? Olha, todos os locais que a gente visita, e principalmente são os destinos turísticos, destinos mais preparados para receber eventos corporativos, de incentivo, ou viagens corporativas, nós sempre temos visto uma boa infraestrutura. A gente vê equipamentos para eventos muito bem preparados, seja ela para pequena, média ou grande eventos, um serviço competente. Mas eu acho que uma das coisas que nos chamou muito a atenção visitando Goiás foram as suas manifestações artísticas. Eu acho que o Cerrado brasileiro tem essa força do agreste, uma coisa do povo forte, de um povo que realmente é resiliente, e isso passa muito nas suas manifestações culturais. Eu acho que num país onde a gente tem percebido, por parte do governo, uma forma muito descabida de tratar os seus patrimônios culturais, eu acho que as manifestações artísticas que o povo de um local faz com que seja viva e que seja cada vez mais representativa da sua terra, eu acho que é um mérito que a gente tem que ressaltar. E eu acho que, principalmente depois dos últimos acontecimentos que tivemos aqui por perto, eu acho que cada vez mais eu sinto orgulho de dizer que, na visita que fiz a Goiás, eu vi uma manifestação cultural, artística muito forte em todos os lugares por onde eu andei. A religiosidade, por exemplo, é um ponto que eu acho que hoje, como a gente fala muito em turismo religioso, a gente fala muito numa série de diversidades que a gente tem no mundo corporativo para cuidar, a religiosidade é um ponto que faz com que façam um mérito além. Eu acho que Trindade, como a Abadiânia, enfim, são regiões que estão totalmente preparadas e a gente só se lembra da Aparecida, por exemplo, né? E, olha, é algo que realmente faz com que a gente fique muito emocionado, e eu acredito que, para quem não só viaja como cultura, como uma viagem pessoal, mas principalmente para aqueles que têm alguma ideia sobre a religiosidade, eu acho que a gente tem que conhecer um pouco mais esse Brasil. E Goiás é um ponto que a gente deve mostrar. A gastronomia campestre, né, essa coisa realmente da brasilidade é uma outra curva fora também, e eu acho que a gente vai, ao longo do tempo, mostrar um pouco isso. O ecoturismo é aventura, não tanto nas regiões onde eu visitei, mas se você vai para a Chapada dos Veadeiros, enfim, tantas regiões, Alto Floresta, enfim, tem uma diversidade muito grande, tanto para ecoturismo de contemplação, como também de aventura, né? E muita aventura. E a cultura local, e a sua história. Então, eu acho que tudo isso, e principalmente por esses aspectos mais humanos, é que eu vou dar a minha lente num foco maior. Por exemplo, a arquitetura é uma das coisas que me impressionou. Eu, quando estava saindo para ir para Caldas Novas, eu vi assim, uma construção que eu disse, meu Deus, quem é esse cara que construiu? Niemeyer, né? Não podia deixar de ser. Então, imagine o que é Museu da Arte Contemporânea de Goiânia. Então, enfim, eu
tive que parar, realmente pedir para o motorista parar, fui até lá, eu visitei aquilo que foi possível visitar naquele momento, mas eu queria realmente registrar a presença de um museu de arte contemporânea tão atual, tão futurista como essa, dentro do nosso Cerrado. Então, eu realmente dou os parabéns ao pessoal que está fazendo com que Goiânia se expanda, né? Que crie polos, realmente ali perto tem uma rede hoteleira muito boa, enfim. Eu acho que eventos ali podem acontecer tranquilamente, e muito próximo disso você vê muitos parques, muito ar para se respirar, e uma metrópole pequena, mas muito bem preparada para receber os eventos corporativos. Ao lado disso, existe também uma outra história. Eu fiquei impressionada de ver que em Goiânia existe um conjunto arquitetônico Art Nouveau, Art Deco, coisa que realmente na sua construção, quando Goiânia estava sendo implantada, teve um governo tão visionário que construiu, fez todo um trabalho de busca, de pesquisa, e fez com que o seu patrimônio de governo começasse ali com um estilo francês, na época, ou seja, é tão moderno a época que o pessoal foi até França, estudou, os arquitetos, urbanistas, fizeram seus projetos para que deixasse um legado como este. Para a gente que fica sempre à pesquisa de coisas novas, de inovações, às vezes a gente tem clientes que precisa trabalhar com determinados aspectos culturais diversos. Você vai ver em Goiânia também a possibilidade de fazer uma visita, um levantamento de como era essa vida no início do século passado, com tamanha grandiosidade como é a Praça Cívica lá de Goiânia. Então, para quem entende um pouco de arquitetura, vai saber a importância que tem o Art Deco na história da construção. E aí, você vê, essa casa é onde viveu realmente o primeiro governador, né, de Goiás. Exatamente. E ele, essa pessoa que está aqui... Opa, apertei errado. Vamos voltar. Opa. Desculpe, eu me empolguei. E aí, o que é interessante nessa construção, né? Ele é o neto do Pedro Ludovico. E quando a gente passou pela casa, ele estava lá. E ele que nos abriu a casa, porque era 9h30, 10 horas da manhã, e fez com que a gente visitasse todos os detalhes de como era essa residência. Então, são patrimônios históricos que resgata, inclusive, toda a vida do primeiro governador de Goiânia. Então, na verdade, mesmo sendo uma cidade nova, né, no contexto da história, mas ela também consegue preservar toda uma história recente da política brasileira através de um patrimônio histórico. Outra coisa interessante que nós vemos na região é que, quando a gente sai também de Goiânia e vai para uma cidade como Pirenópolis, que é cerca de 100, 130 quilômetros de Goiânia, e tem uma estrada muito boa, dá para ir tranquilamente para visitar, você também consegue ver um patrimônio histórico muito interessante, porque essa foi uma cadeia na época da colonização brasileira. E depois de ser uma cadeia, ela também já foi uma assembleia legislativa. E hoje é um museu, né? Então, é um museu que guarda o artesanato, a história cultural da região próxima de Goiânia. E essa é uma região também onde você vê, eu acho coisas lindíssimas. Foi até difícil escolher algumas fotos que pudessem representar o que está ali de artesanato, de cultura regional. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê essas coisas da natureza. Então, essa diversidade que a gente consegue ter
entre as coisas realmente feitas pelo homem e também aquelas feitas pela própria natureza e que a gente pode aproveitar muito próximas, faz com que a gente tenha a possibilidade de trabalhar um evento, uma viagem muito diferente e muito gostosa. E eu sempre vejo, pelo ponto de vista, naturalmente, das pessoas que ficam nas cidades grandes. Então, eu acho que a gente tem que procurar realmente destinos para os nossos clientes, e principalmente quando a gente fala em recompensa, como prêmio, as campanhas de incentivo, ou algum tipo de trabalho onde tem que ter uma vivência, nós temos que olhar também como esse imenso Brasil tem uma riqueza, e uma riqueza muito viva. Eu acho que esse é o mais importante. Muitas vezes nós encontramos riquezas que estão muito sem cuidados. E lá em Goiás eu vi uma história viva sendo contada. O café que foi servido numa fazenda em Pirenópolis tinha tanta comida que a gente não dava conta. Era uma mesa inteira com diversos alimentos ali, preparos de pratos. E você conversa com as pessoas que fazem a colheita desses materiais, você conversa com os cozinheiros, e todos eles têm uma bela história para contar, eles têm orgulho daquilo que fazem. Então, isso tudo faz com que a gente tenha também muita possibilidade de fazer com que essas vivências tragam à tona esse lado humano, esse lado realmente que interessa muito hoje em dia trabalhar nas corporações. Ao mesmo tempo, você encontra uma autêntica cozinha francesa sendo servida, ou em alguns restaurantes, alguns hotéis. Você tem a possibilidade de ter salas privadas com grupos, onde você tem todo um serviço, além do serviço de hotelaria e de um resort, mas você tem principalmente uma gastronomia que pode mesclar temperos e alguns produtos locais com uma técnica internacional. Então, isso também nos surpreende, porque é um local onde você tem um serviço muito atraente e muito bem feito, que realmente nos encantou. Aqui, por exemplo, é em Caldas Novas. Então, você imagina um ecoville, né, um resort, mais, vamos dizer, privado, porque Caldas Novas a gente imagina aquele local onde você vai com a família, um grupo muito grande, como é o caso, por exemplo, do grupo de Ville, né? Mas, ao mesmo tempo, você encontra uma possibilidade de você ter um serviço exclusivo para grupos menores. Então, se você vai levar diretores de uma empresa, grupos de clientes de uma companhia, para passar um tempo como prêmio de incentivo, você pode escolher um programa de luxo, realmente, e você consegue fazer um filtro para poder ter todo um trajeto de luxo. Se você quiser mesclar o luxo com cultura, com arquitetura, com visitas, com shows, você tem possibilidade. Então, eu acho que essa possibilidade de você ter programas totalmente diferentes no mesmo local faz com que a gente tenha uma facilidade enorme, principalmente para os profissionais que atuam nessa área de incentivo e de eventos corporativos. Olha só que legal quando você vê os opostos convivendo, né? Então, você vê igrejas muito antigas, onde você vê toda uma história, ao mesmo tempo você consegue ver uma arquitetura moderna, né? Então, a cada momento que você vai andando, vai visitando os locais, você vai encontrando ali pequenas pedras preciosas que a gente vai olhando com o olhar de um profissional que atua no setor de eventos. Então, eu acho que esse olhar é muito legal, porque não é o olhar do turista, não é o olhar de quem vai para curtir com a sua família, mas sim quando a gente tem um cliente e a gente tem que desenhar para esse cliente um programa que seja totalmente customizado. Então, você conseguir fazer a sua história através de uma customização que pode ir do 0 a 100, é uma coisa que a gente consegue encontrar lá em Goiás, principalmente nessas regiões que eu visitei,
todo o pessoal é preparado, entende quando a gente fala em grupos de incentivo, quando a gente fala em eventos corporativos, e eles estão sempre preparados, sempre atentos para poder realmente nos ajudar. Eu acho que este olhar do trade é muito importante. E aí, por exemplo, a gente falou da religiosidade, né? Entrar em Trindade, que é super perto de Goiânia, através daquela rodovia, né, dos Romeiros, que tem obras incríveis de Cirão Franco, de vários artistas que fizeram ali todas as cenas da Via Crucis. Então, é muito legal, é uma coisa que você vai chegando em Trindade e vai se emocionando, e você vai mudando o seu jeito de olhar, porque realmente você entra num clima diferente. Eu acho que se muitos daqui estiverem em Aparecida, vocês vão entender o que é você chegar em Trindade. Realmente você muda, realmente você se torna mais humilde e você começa a ver o seu lado do espiritual, né? E tudo aquilo está feito para poder receber os romeiros e todos que estão ligados a essa. Então, você imagina o que é tudo isso? E aí, de repente, você tem Caldas Novas, aí você tem uma casa que é um alambique, onde fabrica cachaças de marcas próprias. Ou seja, você tem uma possibilidade bastante grande de fazer com que 3, 4 dias, no máximo, você consiga ter uma vivência bastante completa. Você tem lá centro de convenções como a de Goiânia, mas eu tive também outras surpresas muito agradáveis. Você tem hotéis que são já tradicionais, como Castros, já há muito tempo. PUC de Goiás tem um centro de convenções fantástico, com um auditório incrível. E foi uma surpresa, porque estavam praticamente inaugurando esse espaço, mas muito legal, que ao mesmo tempo, dentro do campus, você encontra o Museu Memorial do Cerrado. É um lugar também onde vocês podem fazer uma vivência incrível. Ela é totalmente construída através do olhar de antropólogos, de estudiosos que recriaram o início da vida dos goianos na região. Tem um material incrível, principalmente as crianças aproveitam muito esse espaço. Então, na verdade, eu acho que essa coisa de você ter uma história para contar, eu acho que tudo isso que tem dentro do seu arcabouço local faz com que a gente possa simplesmente chamar como um local onde vários contadores de história estão trabalhando para poder fazer com que o local se torne diferente, um diferencial. E aí eu queria parar em Pirenópolis, falar da Cavalhada, falar de Corumbá de Goiás. E eu acho que isso que eu vi de espetáculo, fora da época, faz com que essa sazonalidade passe a não existir e se crie um espetáculo que muitos podem vivenciar sem estar na época das cavalhadas. E aí, vamos lá. Não foi? Fábio? Me ajuda aqui. Foi? Ah, tá. Eu pensei que era eu que estava com um problema. Pode? Tá. Então, é um espetáculo lindíssimo, que lembra muito a de Parintins, lembra os carnavais do interior, enfim. Mas tem uma história muito linda. É muito legal, porque ela remete à época do Carlos Magno, onde cristãos e mouros entram numa batalha e os cristãos ganham, né? Então, é uma teatralização com intervalos onde os bobos da corte, por exemplo, fazem o seu espetáculo à parte também, né? Então, eu tive a oportunidade de ver essa
Deixa eu ver. Você dá um okzinho, porque tem um vídeo curtinho, só para mostrar como as pessoas contam a história. Cavalhada é no domingo de Pentecostes das 50 dias depois da Páscoa, é domingo, segunda e terça-feira. A festa começou em 1826, é uma luta entre Mouro e cristão. Mouro usa roupa vermelha e cristão roupa azul. O cristão representa os 12 pares da França, que é uma luta acontecida na época do Carlos Magno, no ano de 800, que os mouros foram invadir a Península Ibérica, foram invadir Portugal e Espanha. E a briga era sempre a briga dos deuses. E a embaixada, você vai ver que o razoado dos reinos, eles se encontram no campo, no final, a embaixada tinha basta, vamos para o campo pelejar. Vamos ao campo da batalha pelejar. A lei do vencedor será filho da glória. A do vencido, falsa, infame e mentirosa. A lei do vencido será infame e mentirosa. E a outra, que a tradução lógica é essa, que o Deus verdadeiro não perde aqui. É interessante porque, na verdade, você começa a ver essa questão de quanto tempo, quantos anos esses veteranos vão depois e fazem a locução do espetáculo. Com muita emoção, com muito espírito realmente de vivenciar aquela... Então, são personagens que hoje trabalham em prol dos eventos locais e dos eventos também que o pessoal tem levado, customizando, fazendo uma série de trabalhos que são compostos para que esses espetáculos possam ter uma vida, uma coisa sustentável. Então, eu acho que esse trabalho é muito legal, é muito cativante, e eu acho que a simplicidade com que isso tudo é feito, mas com muito esmero, com muita história, faz com que a gente possa realmente falar que a gente transita do moderno e também do histórico, e com um agreste de um lado muito legal. Tá? É isso, gente. Eu acho que está aí a fruta que eu colhi na fazenda, na estrada, enquanto eu andava de um lado para o outro. É o caju, o cajuzinho lá de Goiás. Muito obrigada. Eu queria deixar uma revista Goiânia para alguém que tenha interesse de conhecer um pouquinho mais sobre Goiânia, tá? Tem alguém que queira? Uma revista eu vou levar. Eu queria convidar a dona Elza. Sim. Eu gostaria de convidar a dona Elza para permanecer um pouquinho no palco. Oi. Eu gostaria de convidar a dona Elza para permanecer um pouquinho no palco. Convidar o Alexandre Rezende, do Goiânia Convention Visitors Bureau, para ele fazer um speechzinho sobre o trabalho que eles estão desenvolvendo em Goiânia, que eu acho que é muito importante para a gente poder complementar com o trabalho já desenvolvido pela dona Elza na reportagem dela. Alexandre. Boa tarde a todos. Então, é um prazer para nós estarmos aqui falando um pouco mais da nossa região, da nossa terra. E tivemos a honra de receber a Elza lá há um tempo atrás, né, Elza? E que todos saibam que Goiânia e o estado de Goiás está aptos a recebê-los para eventos, para o turismo, para negócios, para o entretenimento de modo geral. Viagens a casal, família, individual, enfim. Nós temos uma diversidade grande, né, Elza, como ela bem colocou. A capital é nova, então apenas 85 anos. É uma capital moderna, construída na base do Art Deco, na década de 30, na arquitetura Art Deco, planejada para 50 mil habitantes, que hoje tem mais de 1,5 milhão. E contemplando a Grande Goiânia com mais de 2.800.000 pessoas. Estamos no centro do país, o que agrega um facilitador para os eventos, né, os grandes congressos que realizamos ali. E temos num raio de 150 a 200 quilômetros uma variedade de locais para se fazer um turismo de lazer, como Pirenópolis, a cidade de Goiás, que é a antiga capital,
Caldas Novas, né? Trindade está conurbada Goiânia com apenas 18 quilômetros. Existem lá, no final do mês de junho, o que nós chamamos de Romaria do Divino Pai Eterno, né? Que é a festa de Trindade, em que nesse período, cerca de 15 dias, passam-se pela cidade cerca de 3 milhões de pessoas. Uma cidade que tem 120 mil habitantes e que o centro antigo histórico, onde que acontece a festa, na Basílica, que foi colocada ali a foto, cerca de uns 20 mil habitantes. Então, 3 milhões de pessoas passando pela rodovia dos Romeiros e adentrando a cidade, é um número realmente muito vultoso, né? E a cidade, ela agrega por si só, por ser jovem, cosmopolita, consegue receber grandes eventos. Temos uma gastronomia que vai desde a tradicional, a regional, até mesmo a gastronomia, de alta gastronomia internacional. E estamos de braços abertos para recebê-los. Muito obrigado. Alexandre, quero agradecer mais uma vez a presença, dona Elza, do Alexandre. Como eu disse anteriormente, um destino não é feito só de prédios, de infraestrutura, ele é feito de pessoas, é feito de comprometimento. O Alexandre não estava nem programado para poder estar participando aqui com a gente, ele ficou sabendo agora, no meio da tarde, que ia ter uma palestra que ia falar de Goiânia. Ele falou, faço questão de estar lá, faço questão de prestigiar, faço questão de falar de Goiânia. Então isso é importante, pessoas e pessoas comprometidas. Eu queria lembrar que as nossas palestras estão sendo gravadas, nós vamos disponibilizar depois essas palestras nas nossas mídias sociais. Consequentemente, vocês também podem estar replicando para os parceiros de vocês. Queria agradecer a dona Elza mais uma vez e o Alexandre.